Seja muito bem-vinda à nossa live de preparação da imersão Amar-se, Amar e Ser Amada. Bem-vindas, muito bem-vindas. Vamos chegando aqui a essa nossa live. Quem tá chegando agora, aguarda um pouquinho aí, que acabei de abrir a live, vamos receber as pessoas. Deixar as pessoas chegarem até aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Qual é esse assunto? Eu vou escrever aqui nos comentários para deixar fixado, que é o que sustenta a separação. Nós vamos falar dentro desse tema maior de algumas particularidades que também sustentam essa separação, que são pontos específicos, mas que são muito importantes e que a maioria das pessoas não veem, não olham para isso, que é contratos, pactos, karmas, magias, chips, implantes, todos artefatos aí negativos, ocultos, sem corpo físico, que muitas vezes é apenas energético, mas que tem uma grande influência dentro de uma relação de chama gêmea. Estão animados para a gente trabalhar sobre esse assunto na nossa live de hoje? Deixa eu dar boas-vindas. Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Louise, seja muito bem-vinda. Ricardo. Quem mais está por aqui? Egli, Fê. Mas quem está por aqui? Comenta aqui para eu saber. Vocês me veem bem, me ouvem bem? Sim? As pessoas estão chegando aqui na live. Poliana chegou. Quem mais? Deixa eu ver se fica melhor assim. Assim. Tô bonita, Lu? Ai, eu tô muito feliz, Essa semana vai ser uma semana muito especial, não só para mim, mas para todos nós, para o nosso coletivo, para o nosso campo. Tô muito feliz de poder estar entregando uma imersão tão especial, numa data tão especial, que é a imersão Amar-se, Amar e Ser Amada. Eu fui aquela pessoa que por muito tempo vivi essa dor do dia 12. Tem alguém aí vivendo essa dor do dia 12? Pode parecer besteira. Pode ser só mais uma data comemorativa no calendário, só mais uma data comercial. Mas no fundo, quem tá sozinho, quem gostaria de estar vivendo um amor, de estar celebrando, de estar comemorando, de ter alguém do lado para compartilhar a vida, o dia 12 não é só uma data comercial. É uma data que realmente ativa as nossas feridas de alma. É realmente uma data que ativa a nossa dor, ativa a nossa solidão. Porque a sociedade, não culpando a sociedade, eu acho que a gente tem mais a que celebrar o amor mesmo,
Mas tudo faz a gente lembrar tudo, os comerciais, os filmes, a Netflix, a rede social, tudo vai fazer a gente lembrar. Lembrar de que a gente tá sozinha, de que a gente gostaria de estar compartilhando a vida, mas não tem. Ou essa pessoa ainda não chegou, ou essa pessoa ainda não apareceu, ou essa pessoa chegou, mas não pôde ficar. E a gente se pergunta o que há de errado com a gente. Por que será que só comigo, enquanto tá todo mundo aí comemorando, celebrando? E se você tá numa jornada de chama gêmea, essa dor, ela intensifica ainda mais. Por quê? Porque o amor que a gente sente pela nossa chama é diferenciado. E eu sei que quando a gente conhece a nossa chama, é até muitas vezes difícil da gente se abrir para uma outra relação. Não importa, às vezes pode até aparecer uma pessoa na sua vida, alguém que esteja interessado em você, mas você não quer aquela pessoa. Você quer a chama gêmea. E por algum motivo aquela pessoa não pôde ficar. E não pôde ficar, talvez porque ela tem aí uns karmas ainda para resolver. Talvez ela tenha alguns contratos para finalizar. E esse é o tema da nossa live de hoje. Para a gente trazer clareza. Nossa, a minha chama tá em um outro relacionamento. Mas por quê? Porque ela tem aprendizado ali ainda dentro daquele relacionamento. Porque ela precisa finalizar aquela relação. Ela precisa agir, mudar, ressignificar a história que ela teve com aquela pessoa nessa vida ou em outras vidas, para que ela possa assim seguir livre para viver a fusão energética, emocional, espiritual com você. Enquanto ela não resolve isso, o campo fica empacado. E esse é um dos assuntos que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa live de hoje. Alguém aí se identifica com esse assunto? Levanta a mão. Levanta a mão se alguém aqui se identifica com esse assunto. Se alguém está se identificando com essa dor. Se alguém tá falando assim, putz, mais um dia 12. Coloca aqui para mim para eu saber. Sabe o que eu quero te dizer? Eu vejo você. Você não está só. Eu ouvi outro dia uma frase muito boa de uma mentorada minha. Eu corri para que hoje vocês pudessem andarem. Ou seja, eu vivi toda essa experiência na prática. Na matéria, eu experienciei, fiz as minhas curas, fiz os meus trabalhos internos, aprendi, transformei isso num método, canalizei uma ferramenta para dar recursos para vocês andarem com mais facilidade. Então eu vejo você, eu já estive aonde você está aí nesse exato momento, passando por esse desafio. Por quê? Porque eu sei do quanto é dolorido a separação. Eu sei o quanto que é dolorido os relacionamentos paralelos quando você reencontra a sua chama. Mas hoje a gente vai encontrar uma explicação para tudo isso. E não é como forma de justificativa para a espera. Deixo já isso bem claro. O que a gente vai falar sobre aqui hoje não é para justificar a espera. Hoje nós vamos falar sobre trazer consciência, ganhar clareza sobre o que você está vivendo e saber aonde é que você precisa trabalhar. Qual é a
causa raiz que você precisa trabalhar, aonde é a origem e como tratar. Não é para você justificar a espera, não é para você aceitar migalhas, não é para você se colocar em lugares que você não merece, tá? Já deixando isso bem claro. Então essa é uma live de consciência. Eu tô aqui para ampliar a sua consciência e olhar com um novo filtro, uma nova lente, para a perspectiva certa, para o lado certo, com a lente certa, tá? Vamos limpar esse espelho e entender o que acontece. Então, primeiramente, se você está chegando aqui agora, você sabe, né? A gente já viveu algumas lives de preparação para a imersão Amar, Se Amar e Ser Amada. Essa é a nossa 4ª live, se eu não me engano. A gente já falou sobre o que é chama gêmea, já falamos sobre tipos de vínculos, já falamos sobre fases da dinâmicas, falamos sobre fuga e perseguição. E hoje a gente está descendo mais uma camada. Se você perdeu alguma dessas lives, elas estão salvas no meu feed, tá? Falamos sobre feridas de alma, tá tudo salvo no meu feed. Depois, quando a gente acabar aqui, se você quiser continuar estudando, você pode ir lá assistir. Mas, se você tá chegando aqui agora, fica aqui comigo. Porque, entende uma coisa, a separação da sua chama não é castigo. A separação da sua chama não é punição. A separação da sua chama não é um karma. A sua chama gêmea não é um karma que você carrega, não. A chama gêmea, a separação com a sua chama gêmea é uma fase crucial para o crescimento e a evolução dessa relação. Como assim, Gabi? Se na separação eu sinto tanta dor, é tão desafiador isso para mim, eu sofro tanto, parece que vão arrancar o coração, meu coração fora. Como que a separação, ela pode ser um momento importante para minha dinâmica? Sabe por quê? Na separação, você é obrigada a te remover as muletas. O que é isso, Gabi? Você remove a muleta para aprender a andar sozinha. Enquanto você está com a sua chama, você está vivendo um processo de emaranhamento. A sua energia, junto com a energia da sua chama, atravessado por sentimentos, emoções, pensamentos, crenças limitantes, espelhamentos. Você não sabe mais aonde começa a sua energia, aonde termina a sua energia. Você não sabe já o conteúdo emocional que é seu, que é dele. Você muitas vezes depende do outro para ter uma validação, para se sentir melhor, para ficar bem, para ficar em paz. E aí, quando essa muleta ela é retirada de você, o que acontece? Você precisa aprender a se sustentar sozinha. O vínculo, ele continua. A separação não marca o fim. Não significa que você nunca mais vai reencontrar a sua chama. Não significa que a ligação energética de alma espiritual com a sua chama terminou. Inclusive, não adianta você fazer divórcio energético para esquecer a sua chama de uma vez por todas, porque não resolve. O vínculo com a sua chama, ele é inequebrável. Ele não se quebra, ele não se rompe, ele não termina. Porque a sua chama é você. Se a sua chama é você, como é que você vai arrancar uma parte sua? Como é que você vai ficar sem uma parte da sua alma, uma parte da sua consciência espiritual
da sua consciência energética, você não fica. O que acontece é que na separação, esse campo que tá aqui emaranhado, embolado, ó, tem uma coisa muito legal para vocês verem aqui. Você e sua chama. Exatamente isso aqui, ó. Quando vocês estão juntos. Ó. Todo emaranhado. Cheio, ó. De nós. Todo embolado. Aí quando você e a sua chama separam, cada um vai ficando com a sua própria energia. E você é convidada a olhar para o que é seu e ele é convidado a olhar para o que é dele. E aí esse vínculo, né? Essa corrente que une aí vocês vai ficando mais leve, mais fluida quando a cura começa a acontecer, quando você começa a ter consciência sobre o processo, quando você começa a olhar para as suas feridas, quando você começa a aprender que não existe o outro, existe você, que o outro é um reflexo, é um espelho daquilo que você carrega dentro de você. Então, literalmente, você tira as muletas, você para de projetar no outro aquilo que é seu. Então, é nessa fase da separação que você tem esse grande despertar, esse grande salto quântico. É claro que há aqueles que não escolhem olhar, que vai buscar um outro relacionamento, que vai ir para uma fuga, para um vício, vai se distrair na balada, vai se distrair na comida, na bebida ou em um outro vínculo. Existem, sim, esse perfil de pessoas que ainda estão inconscientes, que ainda estão adormecidas, que ainda não expandiram a consciência. Mas para um outro lado, de um outro lado, que aqui são vocês, eu acredito que se você está aqui nessa live, se você está se preparando para participar da imersão Amar, Se Amar e Ser Amada, você está começando a abrir a sua caixinha, abrir a sua consciência e perceber que se você não mudar em você, o outro também não irá mudar. Que na verdade, aquilo que você acha que é responsabilidade do outro, na verdade é uma ferida que você carrega dentro de você. De qual lado vocês estão? Me dizem aqui nos comentários, por favor. Você tá do lado que tá fugindo, não querendo olhar, se distraindo, não quero olhar, não quero fazer terapia, que é mais fácil buscar alguém para tentar fazer um divórcio energético mesmo, e não quero mais saber dessa história de chama gêmea. Ou você é aquela que tô entendendo o que isso tá querendo me mostrar. Daqui a pouco eu vou responder as dúvidas de vocês, viu? Eu quero encarar o que vier, mesmo que doa. Estou buscando a minha cura, estou entendendo. Me envolvi com uma pessoa e percebi que não dá certo. Enquanto você não se curar, né, Si? Quando a gente se envolve sem olhar para aquilo que a gente está carregando, a gente vai repetir o padrão também no outro relacionamento. Por isso que não dá certo. De qual lado mais vocês estão?
Amanda, sim, na nossa sessão que está agendada, você vai descobrir sobre a sua chama. Se você decidir que não quer de jeito nenhum, você tem o livre-arbítrio, ok? Você pode seguir, mas de alguma maneira isso vai estar sendo revelado, mostrado para você. Se você não despertar através da dinâmica de chama gêmea, você vai ser convidada a despertar por outros caminhos, ok? Chama gêmea é uma só, Paula. Eu tô despertando, tendo vários insights, canalizações, viagem astral, telepatia, oscilando, entendendo já. Apesar de ficar confusa às vezes, estou ainda nesse processo de cura. Estou entendendo o que está querendo me mostrar. Depois me conta, se quero saber. Olha que interessante. A Má falou assim: ele não quer abrir, ele não quer abrir, não dá, gente, de jeito algum. Tá complicado porque ele tá longe e eu em outra cidade. Vocês sabiam que até a distância física revela um espelhamento? A distância física também é um espelhamento. Se cada um está em um estado, aí também tem uma distância da sua chama é uma distância de você. É um convite para você olhar aonde é que você está distante de você mesma. Bem, muitos comentários aqui, né? Então, gente, percebem? A separação, ela tem um papel muito importante na nossa dinâmica. É na separação que nós aprendemos a ficar, a sustentar a nossa própria energia, a ficar com a gente, a parar de projetar, a parar de depender e entender que a única pessoa responsável pelo amor da sua vida é você. Não é o outro que vai te dar o amor enquanto você não se amar, enquanto você não se preencher, enquanto você não fizer as suas curas, enquanto você não integrar as suas próprias partes. E aí a gente já começa a entrar no tema da nossa live de hoje. O que significa a separação? Enquanto você não tiver um insight, não tiver uma consciência sobre o que você precisa curar em você, enquanto existir nessa dinâmica feridas de alma, enquanto existir contratos, pactos, karmas, magias, chips e implantes que possam estar interferindo no campo energético de cada um, a união não acontece. Vocês continuam separados. Então eu vou começar a falar sobre karma. Karma e relacionamento kármico. Eu quero, inclusive, desmistificar o que significa karma. Karma não é um pecado que você carrega. Não é algo de ruim que você está pagando, né? Muitas pessoas falam assim: karma, você carrega um karma porque você está pagando o mal que você fez em uma outra vida. Gente, nós estamos em um outro tempo, em um outro momento. E no nosso tempo, no nosso
momento, o que a gente faz aqui acontece aqui mesmo. É a lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Então, se eu faço algo de ruim, se eu atiro uma flecha ruim, essa flecha vai voltar para mim no mesmo momento. Se eu desejo mal, se eu faço mal para outra pessoa, se eu sofro, né? Se eu faço magias, se eu não sou uma pessoa legal, se eu não sou honesta, se eu não vivo na verdade, no amor, se não é bom para mim e se não é bom para o todo, eu faço algo que fira as leis do amor e da verdade, o que vai acontecer? Aqui mesmo eu vou sofrer com as consequências. Responsabilidade, ação e reação. Não existe a gente estar pagando o karma por algo que a gente fez em uma outra vida. O que acontece é que em toda a experiência, nós, dependendo de cada situação, de cada experiência que nós vivemos um trauma. Pode ser que, por conta dessa flecha que volta até a mim, eu passe por uma situação, por uma experiência muito difícil. E isso pode me traumatizar. Isso pode abrir uma ferida no meu campo emocional, no meu campo energético. E aí, o que acontece? Quando nós passamos por um trauma, nessa vida, em outras vidas, em outras linhas do tempo paralelas, um fractal se rompe. O que é fractal? Fractal é um bloco energético que ficou congelado ali naquela experiência onde você viveu aquele trauma. Então você tem fractais lá da sua infância, você tem fractais da sua vida adolescência, da sua adolescência, você tem fractais dos seus relacionamentos. Cada história que você viveu, que viveu uma dor, que passou por uma ferida, que passou por um trauma, naquele momento, naquele tempo e espaço, ficou registrado um bloco energético. E aquele bloco energético nós chamamos de fractal. Esse fractal é um fractal seu, é uma parte da sua consciência que fica aprisionada e congelada naquele bloco energético. E esses fractais, eles tendem a orbitar o nosso campo. Enquanto eu não limpo, enquanto eu não ressignifico, o que acontece? Esse fractal, ele continua pairando o meu campo energético. E esse fractal, eu também posso identificar como um padrão. Por conta desse fractal, aquele bloco energético da minha consciência que ficou aprisionada, vai ressoar uma energia no meu campo. E por conta dessa energia que ressoa no meu campo, eu vou atrair situações e experiências em que eu vou repetir o padrão, o mesmo padrão daquela experiência. Ou seja, resumindo, se na minha infância eu vivi a dor da rejeição, ali naquele momento um fractal do meu campo energético se rompe, uma parte da minha consciência se rompe, fica aprisionada lá nos meus 7 anos de idade e aquele fractal ele vai ficar ali. Eu posso ir para a vida, eu posso ir para o mundo, mas aquela parte da minha consciência está conectada àquela experiência, àquela situação. Enquanto eu não resolvo essa situação, o que acontece? Eu continuo ressoando com a ferida de rejeição. Então, seja chama,
ou seja, qualquer outro tipo de vínculo, eu vou atrair experiências que repitam a experiência. Eu enceno novamente a mesma cena, só que com personagens diferentes. Só com personagens diferentes. Mas o cenário é o mesmo. E aí eu repito novamente a ferida da rejeição. Eu posso passar por essa experiência me anestesiando, não querendo olhar, não ressignificando, ou eu posso mudar esse padrão. E nós podemos dizer que esse processo todo que eu acabei de descrever para vocês é um karma. Isso é um karma. Karma é a ação. Existe um livro, eu até tirei ele da... Tá aqui. Cadê? Tá aqui. Esse livro aqui, né? Bhagavad Gita. É um clássico da literatura yogi, né? Lá da Índia. A gente estuda esse livro na minha mentoria. E ele define karma como ação. O que é karma? Ação. Toda essa experiência que eu acabei de contar para vocês, esse processo energético, é uma ação que precisa ser ressignificada, ser limpa. Para quê, gente? Para você, primeiro, aprender, ressignificar, limpar e curar. Mas, Gabi, adianta eu limpar e curar só no aqui e no agora? No momento presente? Eu só entender, perdoar e liberar a pessoa no momento presente? Não. Eu preciso ir lá na origem, fazer o resgate dessa memória, desse karma, recolher, integrar no meu campo energético novamente, para que eu possa seguir livre. Ok? Ok? Vocês entenderam? Vocês estão me acompanhando? O assunto está um pouquinho mais profundo hoje, né? É só pra gente profunda. Eu digo, se vocês estão aqui é porque vocês são profundos e vocês querem aprender. Vocês estão abertos para aprender, certo? Vocês estão acompanhando o meu entendimento aqui? Se sim, levanta a mão. Sem conversas paralelas aqui nos comentários, senão eu vou fechar o chat, né, os comentários, só para eu entender se vocês estão acompanhando o raciocínio. Ok? Perfeito. Gente, adianta fazer terapia? Terapia, psicólogo? Adianta, o psicólogo vai te ajudar a ressignificar essa experiência que você está vivendo, vai tratar a sua mente, vai dar um outro significado, vai colocar os seus sentimentos no lugar, mas em ordem, mas o fractal vai continuar lá. Aí não adianta só fazer terapia convencional. Você precisa de uma outra terapia energética multidimensional para que possa ir lá na origem e recolher esse fractal e reacoplar no seu campo energético. Sabe queijo suíço? O queijo suíço é aquele queijo que tem vários buraquinhos, né? Quando nós estamos muito fragmentadas, ou seja, quando eu passei por muitas dores, por muitos traumas, por muitos desafios, o meu campo energético, ele vai desintegrando. Então, vários blocos energéticos meus, ou seja, vários fractais meus, vão ficando para trás, congelado nessas experiências. E aí eu chego muito desintegrada, com o meu campo energético todo furadinho,
como se fosse um queijo suíço. Com a terapia multidimensional que a gente faz, né, com a mesa de cura do amor divino, o que a gente faz? A gente pega cada parte dessa, coloca numa câmara de cura, leva para tratamento no hospital astral. Lá a sua consciência, o seu campo energético é tratado dentro da câmara de cura e reintegrado, reacoplado novamente no seu campo energético. Então pensa, aqueles pedacinhos do queijo que foram ficando para trás vão sendo recolhidos, tratados, curados, ressignificados e reacoplados novamente no seu campo energético. Aí você, que estava toda furada, toda desintegrada, começa a ficar mais inteira. Então, eu costumo dizer muito essa palavra, e talvez para algumas pessoas não fique claro, que é o seguinte: uma mulher inteira. Uma mulher inteira, ela consegue receber, recolher esses fractais, reintegrar no seu campo e se fortalecer. Ok? É isso. Vocês conseguem ficar mais inteira porque esses fractais eles foram recolhidos e aí você se fortalece. Você está em você. Você não está perdida. Porque cada pedacinho desse que vai sendo solto do seu campo é um ralo. Ele funciona como um ralo. A sua energia vai sendo escoada. Vai sendo escoada, você vai perdendo energia, você vai perdendo vitalidade, você vai perdendo força vital, você vai abaixando a sua frequência vibracional. E aí, daqui a pouco você nem se reconhece mais. Você nem sabe mais quem você é. Você é muita dor. Você sente muita dor. Muito espelhamento acontece na sua dinâmica. Você atrai muitas relações com as mesmas questões e não conseguem fazer essa mudança, ok? Então, isso dentro da dinâmica de chama gêmea interfere demais. É como se fossem várias consciências atrapalhando a relação de fluir. Você não tem energia nem para sustentar esse vínculo que é tão forte. Esse vínculo que é tão profundo. Porque se a sua energia, você está desvitalizada, como é que você sustenta uma dinâmica de chama? Agora pensa, você e o seu gêmeo ou a sua gêmea vivendo a mesma experiência. Os dois desintegrados, com muitos fractais orbitando em volta de você, interferindo na sua energia. Como é que vocês vão fazer a fusão energética com esse campo energético desintegrado? Faz sentido isso para vocês? Como que eu faço? Como é que eu me fusiono energeticamente com o meu gêmeo se o meu campo energético não está com energia nem para mim? Se a minha consciência não está nem inteira, não está nem integrada. Se eu nem estou bem nem comigo. E aí você fica faltante, você se torna um ser faltante. Você fica buscando que alguém tape esses seus vazios emocionais, esses seus buracos internos e energéticos de todas as formas. Só que ninguém pode fazer isso senão você. Só você mesma pode fazer isso, tá? A Ana falou assim, como nós podemos aprender a fazer a mesa de cura do amor divino para nós mesmas? Ana, eu tenho um curso de formação na mesa de cura do amor divino, que inclusive nesse final de semana eu vou abrir as inscrições dentro da imersão Amar-se, Amar e Ser Amada. Por enquanto, eu tenho feito a mesa para vocês.
Hoje, no final da nossa live, eu vou colocar o campo da imersão para poder ajudar vocês. Só que eu ajudo de forma coletiva. É diferente de quando é feito individualmente, porque cada um tem a sua própria questão, né? Então, ficou claro, gente? Agora vocês estão compreendendo o que são fractais? Tiago fez uma boa pergunta. No caso, se eu fizer isso, os fractais do outro também são tratados juntos? Sim, existe uma ressonância. Existe uma ressonância. Então, quando você trata seu fractal, você também está ajudando a tratar alguns fractais que têm a ressonância com o seu campo, tá? E com a mesa de cura do amor divino, a gente consegue tratar o seu campo, o campo da dinâmica e o campo do gêmeo, tá? Que são 3 campos diferentes. E nos 3 campos podem ter fractais. Pode ter fractal no seu campo, pode ter fractal no campo do seu gêmeo e pode ter fractal no campo da relação. E aí também, no campo da relação, isso também vai interferir no vínculo energético de vocês, tá? Então, gente, tudo isso eu chamo de karma. Tudo isso é um karma. É pagamento de dívida? Não, é só resgate de consciência, é só amplificação da consciência. Existem muitas técnicas energéticas, mas nem todas as técnicas elas fazem esse trabalho de ir lá na origem. E eu dei o exemplo da infância, mas pode ser que a gente passe por esse processo em outras vidas. Eu carrego fractais de outras vidas, de vidas passadas, de linhas do tempo paralelas. E todo esse trabalho é feito na mesa, tá? Então, entenderam? Isso sustenta, ficou claro que isso sustenta a separação. Então, é culpa só do gêmeo? É culpa só do gêmeo? Ah, o meu gêmeo, ele não me assume, o meu gêmeo não quer ficar comigo, o meu gêmeo tá em um outro vínculo. É só do gêmeo? Não. Eu tenho a minha parte nessa história também. Eu carrego o meu dever de casa também. Eu carrego a minha responsabilidade também, assim como ele carrega o dele. Cada um com seu campo de aprendizado dentro dessa dinâmica, tá? Agora vamos para um outro aspecto, né? Falei do karma no sentido de eu mudar a minha vida, trazer para a consciência, transformar em ação aquela dor, aquela ferida, aquele padrão. Fazer a mudança acontecer, tá? Agora vamos falar de vínculo kármico. Qual é a diferença, Gabi, de karma para vínculo kármico? O vínculo kármico significa que você, em uma outra vida ou nessa vida, teve um vínculo aonde não houve amor incondicional. Foi um vínculo de amor condicional. Foi um vínculo de apego. Foi um vínculo onde um feriu o outro. Onde um feriu o outro. E aqui, o que vai acontecer também? Novamente, fractais. Fractais que se transformam em karma, que karma vai se transformar aí num aprendizado, quando eu tenho olhos para ver, quando eu escolho ver. Então, quando você reencontra essa alma, esse ser, nessa experiência, nessa existência, qual é o karma de vocês? Fazer a transformação desse bloco energético. É você se encontrar e mudar o padrão que vocês tiveram no passado. Ok? Que vocês, a experiência onde você se sentiu ferida, aonde o outro se sentiu ferido,
aonde você se sentiu rejeitada, aonde ele se sentiu abandonado, traído, humilhado. E aí vocês vêm, se reencontram nessa existência com a função ou com o karma de transformar essa ferida do passado, esse padrão do passado. E aí, quando vocês transformam essa ferida, não há mais a necessidade de vocês ficarem juntos. Ok? Não há mais a necessidade de vocês ficarem juntos. Vocês se reencontram, vocês aprendem, vocês ressignificam, curam, transmutam, liberam o padrão e aí cada um pode seguir o seu caminho. Ok? Isso é um vínculo kármico. Cada um pode seguir o seu caminho. Aí o que eu observo nos meus atendimentos como mentora, né, de chama gêmea, há mais de 2 anos aí fazendo muitos atendimentos. Em algum momento eu já falei para vocês que um relacionamento de chama gêmea é um relacionamento aonde é o nosso último nível de despertar espiritual. E aí, se é o último nível de despertar espiritual para que eu possa ascensionar, ou seja, para que eu não precise voltar mais aqui para esse plano para ter aprendizados, eu preciso acelerar os meus processos. E aí, você encontra a chama, você desperta, você separa, e aí no meio da separação, você reencontra um vínculo kármico. Aí eu vejo muitos DMs, muitos DFs. O meu DM está com outra. O meu DM iniciou um vínculo com uma outra mulher. Ou eu conheci ele e ele está numa outra relação. Na minha maior parte de todas as experiências, é um vínculo kármico. Pode ser uma alma gêmea, pode ser um vínculo dármico, até pode. Mas eu vejo que os encontros com os vínculos kármicos precedem a união. Por quê? Porque você precisa finalizar os seus karmas para que você possa reencontrar depois, sem karma, sem peso, sem bagagem, sem coisas para resolver, para que você possa fusionar com a sua chama e poder então ascensionar. Então é muito comum você reencontrar os seus vínculos kármicos antes da união com a sua chama. Eu mesma passei por essa experiência. Eu encontrei um vínculo kármico antes de conhecer a minha chama. Eu estava num atendimento antes de entrar aqui com vocês. A mesma história. Foi interessante esse atendimento, porque na verdade ela encontrou a chama desencarnou, aí ela conheceu um vínculo que muito possivelmente é kármico, e depois desse vínculo, um fractal de chama. Foi lindo o atendimento, inclusive com mensagem da chama dela que tá já em uma outra dimensão. Aí o fractal de chama, que é um outro vínculo, veio ajudar nessa passagem dela, nessa evolução dela. É uma parte da consciência da chama dela que está em 5ª dimensão. Aí ela se reencontrou com ele, estão vivendo já aqui a dinâmica para poder evoluir, né? Ok? Fractal de chama, é isso que eu acabei de explicar. O fractal de chama é uma parte da consciência da chama. Então, quando você encontra um pedaço da sua chama, você também vive a dinâmica. Você também passa por esse processo de despertar, ok? Entendeu, gente? Mas é muito assunto, né? A gente só tem 1 hora de live aqui. Não tem como explicar tudo isso para vocês aqui, mas eu fico feliz quando vocês me dizem aqui:
o Ricardo, a Poliana, dizendo que está sendo libertador. Porque a minha intenção aqui é te libertar. E aí você vai precisar buscar outros recursos para aprofundar, para fazer as curas, para poder ter o conhecimento, para poder ir mais fundo, né? Aqui eu tô só mostrando para vocês a pontinha do iceberg. Porque quando a gente fala de separação, tem muita coisa envolvida nessa separação. Não são apenas as feridas de alma, não são apenas os espelhamentos, não é apenas a fuga e a perseguição. Tem muita coisa envolvida. São muitas camadas que precisam ser limpas e liberadas para que essa união, essa fusão, ela possa acontecer. E isso vai principalmente depender da bagagem de cada um, do karma de cada um, ok? Então, também por isso que nem sempre é no nosso tempo. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Porque cada um tem a sua bagagem para carregar. Tem o seu aprendizado, tem o seu processo de cura, tem o seu ritmo. E a gente precisa aprender com isso a soltar o controle. A não querer entender tudo sobre o processo. Deixar que o outro viva a experiência dele. Você se preocupa com a sua. Tua bagagem já é muito grande. Você já tem muita coisa para você limpar para que você possa seguir em ascensão. Que esse é o objetivo do despertar de chama gêmea. É a sua evolução espiritual. É você sair aqui da ilusão da matéria, ok? Então, falei de karma, falei de vínculos kármicos. Vamos falar então agora de uma forma mais ampla sobre contratos, pactos, magias, chips e implantes. Um dia de cada vez, isso mesmo, Aline. Quem quer marcar atendimento, fazer confirmação de vínculo, quem quer passar por uma experiência, uma mentoria comigo, me chama no direct, porque lá eu vou poder ajudar vocês, né, nesse processo. E a imersão tá aí. A imersão, ela serve para isso também, para esse trabalho consciencial, essa cura coletiva, para depois vocês aprofundarem um pouquinho mais, tá bom? Ok? O que a Dani falou tanto aqui que as meninas estão querendo chamar a Dani? Isso foi sobre o cacau. Quando ela ficou mais no campo dela, ele sentiu o campo dele mais vulnerável, né? É isso que acontece. É isso que acontece. Quando a gente cuida do nosso campo, da nossa energia, o gêmeo fica com o que é dele, você fica com o que é seu. Nesse momento, diminui o processo de dor. É nesse momento em que as pessoas falam, eu já nem sinto mais tanto o gêmeo. E tudo bem, ele vai sofrer, ele vai passar pelos desafios, ele vai passar pelas dores dele, mas enquanto o feminino não recua a energia para o masculino sentir a falta, o que acontece? Ele não desperta. Normalmente, quem desperta primeiro é o feminino e depois o masculino. E aí, quando o masculino sente a falta do feminino, é que então ele é impulsionado para despertar também. Porque enquanto o feminino tá ali alimentando, fica fácil, fica gostosinho, ele fica na zona de conforto.
Por isso que o feminino, na separação, é importante também voltar toda a sua energia para você, para que o masculino ele possa despertar, tá? Só que assim, a gente não pode fazer isso de forma fazer esperando alguma coisa acontecer para a união. Você precisa fazer por você, não pelo outro. Você faz porque você quer ficar bem, não barganhando a união, tá? Isso é apego disfarçado de espiritualidade, entendeu? Quem tá querendo saber sobre atendimento, tratamento com a mesa, me chama no direct, que aí a gente conversa. Terapia de chama gêmea, Ana. Vamos agora então falar sobre contratos, pactos, chips, implantes e magia. Gente, o que acontece quando agora nós baixamos a nossa frequência energética? Agora, quero que vocês prestem atenção aqui comigo. Quando nós baixamos a nossa frequência energética, o nosso campo energético, ele fica vulnerável. Quando a gente sente dor, quando a gente acessa essas feridas de alma muito profundas, quando o gêmeo, ele foge, quando há separação, quando você está passando pela noite escura da alma, sua frequência vibracional diminui. Quando a sua frequência vibracional ela diminui, o seu campo energético fica suscetível. E quando o seu campo energético ele fica suscetível, nós atraímos por ressonância energética seres da não-luz. Da mesma forma que existe o mundo da luz, existe o mundo da não-luz. Nós vivemos a dualidade na terceira dimensão. E o mundo da não-luz é uma cópia mal feita do mundo de luz. Quando a gente entra em frequência 20, 30, 50, que são essas frequências aqui, ó, mais baixas, são as frequências mais baixas aqui do relógio. Medo, vergonha, culpa, raiva, tristeza. Todas essas emoções de baixa vibração, elas entram em ressonância com a não-luz. Então, seres que estão vibrando nessa frequência para baixo se aproximam do seu campo. Aí é quando nós falamos de obsessores, é quando nós falamos de magos negros, é quando nós falamos de que no nosso campo ele fica aberto para ter magia, ele fica vulnerável para que a não-luz implante em nós um chip energético, para que eles implantem artefatos em nosso campo energético de controle e manipulação, ok? Então, baixei o meu padrão vibracional, Gabi, porque eu estou vibrando em muita dor, porque eu tenho maus comportamentos, porque eu tenho maus pensamentos, eu tenho crenças negativas, eu falo mal sobre mim, eu julgo, eu condeno pessoas, eu lanço fofoca, todos os comportamentos negativos.
Isso tudo, gente, vai ressoar com a não-luz. Quando eu ressoo com a não-luz, eu abro portas para tudo o que é pesado, denso, se acoplar no meu campo. E isso vai interferir diretamente no meu relacionamento com a chama. Pensem, gente, que o relacionamento com a chama, ele é um relacionamento para purificação. Vocês, para que possam estar em união, para que vocês possam fusionar, vocês precisam vibrar em amor incondicional, que é elevada do campo energético. É a minha frequência de iluminação, ó. Quando eu tô com o meu gêmeo, a gente chega em frequência de iluminação. Quando eu tô no ato sexual com o meu gêmeo, eu chego em mais de 1000 Hz. Então, para que eu alcance essas frequências, o meu campo energético, vibracional, consciencial, ele precisa estar limpo. Então, um monte de gente fala, eu faço de tudo, eu faço terapia, eu faço isso, eu faço aquilo, e parece que o meu campo não muda, a união não chega, o gêmeo só se afasta, eu cansei disso. Gente, é muito trabalho interno de purificação. Vocês estão vivendo um processo de iluminação que os nossos mestres ascensionados, como Jesus Cristo e Maria Madalena, percorreram aqui no plano terreno. Então não é uma coisa assim rápida, de uma hora para outra, que isso acontece. E não é o foco. O foco é cada um elevar a sua frequência. Como que eu aumento a minha frequência? Fazendo a minha limpeza interna, fazendo a minha reforma íntima, pensando em tendo pensamentos bons, profetizando coisas boas, cortando o julgamento, a fofoca, a inveja da minha vida. Vai doer? Vai, porque eu sou ser humano e eu ainda estou em processo de cura. Então eu preciso de recursos para quando uma ferida de alma for ativada em mim, eu poder limpar. Então a mesa de cura é um recurso. Ativou uma dor em mim? Deixa eu lá tomar consciência dessa dor. Da onde é que está vindo? É um fractal? É uma memória de vida passada? É a minha criança interior que está ferida? É uma energia da minha ancestralidade que está atuando no meu campo? Da onde é que está vindo? Tomei consciência, fiz o tratamento, integrei no meu campo, aí eu mudei a minha frequência. Só que vocês estão fazendo isso? Me conta aqui se tem alguém fazendo isso de forma completa, de forma consciente de todo o processo. Me conta aqui. Jesus Cristo estudou muito. Maria Madalena estudou muito. Jesus Cristo, Maria Madalena, eles eram sacerdotes, eles sabiam fazer a alquimia sagrada. Eles tinham conhecimento de diversas filosofias, teologias. Tinham muito conhecimento e buscavam muita cura. Sabe, gente? Então, é um processo. E parabéns por vocês que estão tentando. Parabéns que vocês estão aqui. Parabéns vocês que já se inscreveram na imersão buscando novo conteúdo. Parabéns que vocês estão querendo saber sobre terapia. Não para trazer o gêmeo de volta, mas para se libertar, se purificar. Parabéns por vocês, porque isso requer um ato de coragem. É nesse momento
em que eu rompo com qualquer laço de dependência emocional. É nesse momento em que eu me torno totalmente responsável pela minha vida e paro de responsabilizar o outro. E paro de achar que o outro vai me salvar, que o outro vai me curar, que o outro vai trazer o amor para minha vida. É só quando eu tô fazendo isso é que realmente a transformação ela acontece de forma profunda, de dentro para fora e não o contrário. Por isso a imersão do final de semana é se amar, amar e ser amada. Nessa ordem e não o contrário, ok? E aí, gente, falei de frequência. Aí, vou fazer uma pergunta. Se a fulaninha fizer uma magia, lançar uma flecha de inveja, de discórdia na sua vida, e você estiver vibrando em alegria, em amor, em união, em gratidão, você acha que essa flecha ela chega até você? Você acha que essa flecha invade o teu campo? Se você tem bons pensamentos, bons sentimentos, consciência elevada, se cuida todo dia, ora todo dia, reza todo dia, não vai, não atinge, é isso mesmo. A nossa maior forma de proteção energética, espiritual, vibracional é cuidando da minha própria energia. Essa é a melhor forma de eu me proteger. Eu preciso acordar de manhã já elevando os meus chakras. Já trazendo para consciência se eu tenho ferida aberta no meu campo. Se eu tiver, eu limpo. Eu pego o pêndulo, vou lá e limpo. Porque nós somos seres humanos e a gente está aprendendo. Às vezes vão acontecer situações da nossa vida que vão ativar alguma memória, vão ativar alguma dor. A diferença é que eu vejo, eu sinto, e já mudo, já significo, já limpo. Lá com o meu pêndulo, eu giro o pêndulo na mesa e limpo. Então não dá tempo do outro chegar. Percebe, gente? É isso mesmo, Cibele. É um compromisso diário. Vocês vão ouvir muito aí na internet as pessoas falando sobre magia, ensinando a fazer magia e colocando culpa na magia para o relacionamento não dar certo. Só se você permitir, só se você estiver vulnerável, só se você estiver exposta, se você estiver mais ocupada com a vida do outro do que com a sua própria vida, é que a magia vai pegar em você. Se você estiver soltando flechas, se você estiver com inveja, se você estiver julgando no julgamento, aí sim, aí vai pegar em você. Magia existe? Gente, magia existe. Existe luz, existe sombra. Mas o seu papel é fazer a limpeza. É cuidar da sua energia. Entendeu? E magia é desde acender uma vela, fazer um pedido, a falar uma palavra de inveja, a fazer um grande trabalho cheio de elementos, cheio de comida, cheio disso, daquilo, e entregar lá pros seres da não-luz. Tudo isso é magia. Você faz magia com uma vela. Você faz um pedido com uma vela, você já está fazendo magia pro outro. Você já está interferindo no livre-arbítrio do outro. Se o outro estiver vulnerável, vai atingir. Se ele estiver protegido, não vai atingir e essa flecha volta para você. Lei da ação e reação. Tá, atingiu?
Atingiu, mas em alguma hora essa flecha ela volta. Porque o outro quis? Não. Porque a lei da ação e reação. Aqui a gente faz e aqui mesmo a gente aprende com os nossos erros. Ok? Vou falar agora um pouquinho sobre... Nossa, que eu botei muito tema nessa live, né? Essa live tá muito profunda. Vamos falar então de chip. Baixei meu padrão vibracional, entrei em ressonância com os seres da não-luz. Eles têm tanta tecnologia quanto os seres de luz. Isso aqui é uma tecnologia espiritual. 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 Essas são alguns dos recursos, algumas das tecnologias espirituais que nós temos. Agora, imagina do outro lado. Do outro lado, nós também temos tecnologias espirituais. A diferença, essas tecnologias que eu mostrei aqui para vocês, elas são para o bem. Só que do outro lado, existem tecnologias espirituais que são para o mal. E tá tudo certo. Não existe certo ou errado. As duas coisas são importantes aqui no sistema, no planeta. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. Não somos nós que estamos aqui para dizer o que é certo ou errado, ok? A gente está aqui para tomar consciência. Só que essas tecnologias espirituais, elas têm suas funções. Uma delas é instalar um dispositivo energético que pode ser até assemelhado a um chip de um telefone. E ele pode ser instalado no nosso campo, no nosso corpo energético. Gabi, qual é o papel desse chip? Esse chip, ele emite uma vibração. Ele emite uma consciência. Ele emite um sistema. Ele funciona como um holograma. E aí você não consegue sair. No atendimento anterior que eu estava fazendo antes de entrar aqui nessa live, nós retiramos um chip do campo mental dela. Tinha um chip no chakra frontal. E como que esse chip ele estava funcionando? Looping de pensamentos negativos, aonde ela não conseguia mudar o padrão de pensamento. Ou seja, pensamento negativo, negativo, negativo e tristeza e era ladeira abaixo. Frequência riava, o que acontecia? Ela ficava totalmente exposta, com toda a sua energia sendo usada pela não-luz, que vibram nessa frequência. Na frequência de tristeza, na frequência de desânimo, na frequência de falta de fé, de esperança, de desilusão. Então, esse mecanismo manipula o campo mental e faz sair daquele sistema, sair daquele padrão de pensamento, mudar aquela crença. Percebe? E ela fica emitindo os mesmos tipos de pensamento. Aí o que a gente faz? A gente faz uma cirurgia. A verdade, o que acontece é quase uma cirurgia espiritual. E essa cirurgia espiritual, ela retira o chip, a gente encaminha para o hospital, né? A gente trabalha com uma egrégora de luz, uma colônia energética, onde é feito todo o trabalho, todo o tratamento. E eles descartam, tratam, eles fazem um encaminhamento desses artefatos, chips, implantes. Isso tudo é um mecanismo que é instalado no nosso corpo como manipulação energética. Entenderam, gente?
ficou claro? Quem não entendia, conseguiu entender? Aí, dentro da mesa de cura, a gente identifica o chip. Quando tem chip, a gente identifica o lugar que tá o chip, em qual parte do corpo tá o chip, e a gente encaminha para cura e para tratamento. Isso pode ter consequências na saúde, pode ter consequência em um órgão do nosso corpo, pode ter consequência no nosso campo emocional. Vai depender de qual é o chip e qual é a função desse chip. Da mesma forma que existe o chip negativo, existe o chip positivo. Os próprios mentores de luz, para nos ajudar no nosso processo de cura, colocam ali um band-aid, como se fosse, né, aqui estou trazendo de uma forma bem lúdica para vocês compreenderem, lá no nosso machucadinho, lá na nossa ferida, para liberar energias de alto amor, energia de alegria, energia de fé, energia de gratidão, e a gente consiga melhorar aí o nosso sistema. Quem faz isso aí são os mentores da luz, não os da não-luz, tá? É complexo porque a gente está falando aqui de um assunto que eu trabalho na mentoria, que é desenvolvimento espiritual. Isso que eu tô falando aqui, gente, vocês não vão escutar em nenhum outro lugar. Você pode ir em lugares que ensinam sobre espiritualidade e ninguém fala sobre isso. São poucos os lugares que explicam. Esses conceitos, eles são vistos, por exemplo, num curso de apometria. Em apometria a gente vê bastante sobre isso. E às vezes, esses artefatos, eles ficam escondidos. E aí a gente faz um desdobramento de todos os corpos para que a gente possa enxergar aonde é que está, em qual parte do nosso corpo está. Porque nós somos quase aquela bonequinha, né? Que tem um monte de corpo sutil e energético, e espiritual, e mental, e emocional. E às vezes esses mecanismos, eles estão escondidos, estão camuflados dentro do nosso campo. E a gente não consegue fazer o quê? Perceber, muitas vezes passa batido, entende? Aí a gente consegue ir lá, tirar e tratar. Por isso que a mesa de cura é uma mesa de cura multidimensional. Isso significa a multidimensionalidade, a terapia multidimensional, ok? Gabi, como que isso vai interferir, né? E aí, pra gente já ir pro final da live, que eu já até me estendi. Como que a gente vai atrapalhar, vai bloquear, vai interferir na separação com a minha chama? Imagina que você tá com o seu corpo energético todo desfragmentado, com o seu corpo energético todo furadinho, cheio de fractais para resgatar. Sua energia está desvitalizada, você está com frequência baixa, cheio de dor emocional, com chips, implantes e artefatos, e ainda recebeu magia. O que vai acontecer? Como é que você vai conseguir estar em união com a sua chama? Um relacionamento espiritual que ele é para purificação. Enquanto você não resolve os seus problemas, as dores, os aprendizados, tudo o que você precisa resolver, aprende a vibrar em amor incondicional, a união ela não vai acontecer. Então a separação, ela é um momento importante para você olhar para tudo isso, para você curar tudo isso, limpar tudo isso e se preparar. É um momento, a gente pode enxergar a separação como uma preparação. É uma preparação e não como o fim. O fim
de um relacionamento. Ok? Fez sentido, gente? Quem ficou aí comigo até o final, coloca aqui. Quanto que valeu essa live para vocês? Tiveram algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder, tá? Enquanto eu vou fazer a limpeza agora de vocês aqui. Vou fazer a limpeza hoje da imersão amar, se amar e ser amada, tá? Agora eu vou colocar o campo da imersão. Abrindo o portal da consciência. Eu vou colocar o campo da imersão, amar, se amar e ser amada. Se você se identificou com algum aspecto do que eu falei nessa nossa live de hoje, digita amar e faz sua inscrição agora para você receber essa cura e começar o teu processo de ascensão, da separação à união com a sua chama gêmea, ok? Digita agora amar e garante o seu lugar na nossa imersão. Todos os dias eu tô fazendo essa limpeza no campo da imersão e ajudando vocês, a remover essas camadas. Vamos ver como é que tá o campo da imersão? Tá na mesa? Tá em que tempo? Fractais. São fractais positivos? São fractais positivos? Fractais negativos? Fractais positivos. Olha que interessante. O que abriu aqui agora? Abriu fractal, mas não negativo. Não é de dor, é de amor. Quando nossos mentores, eles estão auxiliando a gente no processo, eles enviam códigos de luz, sabedoria, partes de consciência nossa mais evoluídas para acelerar o nosso processo de ascensão. Então, nesse momento, todas as pessoas que estão inscritas na imersão, todo o campo coletivo da imersão, amar, se amar e ser amada, está recebendo códigos de luz, consciências elevadas para que vocês possam fazer essa limpeza, esse tratamento, essa purificação do seu campo, do campo da dinâmica, do campo do seu gêmeo, porque quando você muda em você, você muda no campo dele, para que vocês possam aí ir da separação à união que começa com você. Olha só que linda! A Ivone está confirmando em visualização que isso está acontecendo. Muito obrigada, Ivone, por compartilhar com a gente. Então, agora eu estou fazendo a integração dessas partes. Tá em que tempo agora a nossa imersão? Os mentores. Tempo 1 são os mentores. Tá vibrando em quanto? A gente está vibrando o campo coletivo em 5.000 Hz. 5.000 Hz é o 5.000, 50 mil, 50 milhões, 50 milhões. A gente está numa frequência muito elevada agora, ok? Tá se sentindo um pouco lenta? É normal, você tá recebendo a energia. Deusifica, 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 deusifica. Tem alguma coisa pra gente limpar no campo? Tem alguma coisa pra gente limpar no campo? O que a gente tem pra limpar no campo? Tem dor emocional? Qual é a dor? Dor do abandono. Deusifica, 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 deusifica. Limpando a dor do abandono.
A cura ela é multidimensional. Quem fizer agora, hoje, depois, também recebe, tá? Se você conseguir fazer a sua inscrição só depois, você também depois vai receber as outras limpezas. Não existe passado, presente e futuro, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Agora a gente tá limpando a frequência da injustiça. Deusifica, 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 deusifica. Mais alguma dor? Agora a gente tá limpando a dor da humilhação. Deusifica, 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 deusifica. Mais alguma dor? Dor do abandono tá sendo limpa agora no campo. Deusifica, 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 deusifica. Mais alguma dor? Tá em que tempo? Tá em que tempo o campo? Tá em que tempo? Vibrando em quanto? Vibrando em quanto? Tem mais alguma coisa pra gente limpar? Pronto. Agora equilibrou. Eu vou trabalhar nas polaridades, ajustando as polaridades, para que cada um fique na sua polaridade ideal, trabalhando a energia do feminino, a energia do masculino, interno e externo, seu e do vínculo. Vamos trabalhando, ajustando as frequências, as polaridades, cada um ficando na sua polaridade ideal, ressoando para a sua contraparte divina. Deusifica, 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 deusifica. Alinhando todos os chakras, chakra básico, umbilical. Ó, o campo tá pedindo muito pra gente trabalhar a energia do feminino, o chakra umbilical. Aprender a receber, sentir prazer, criar, usar a criatividade. Deusifica, 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 deusifica. Plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. E trabalhar o coronário também, a fé, a confiança, a conexão espiritual. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando Kundalini, rosa mística, deusifica, deusifica, deusifica. Materializando o amor, a cura, a união. Deusifica, deusifica, deusifica. Mãe Maria selando, deusifica, deusifica. Algum tratamento? Ativando o protocolo de libertação emocional para cortar todo e qualquer vínculo, laço e conexão de dependência emocional. Deusifica, 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 deusifica. Mais algum? Mais algum? Quem sentir vontade de chorar, pode chorar, porque é liberação, né? É tratamento, é cura. Mais algum? Ó, o Thiago fez uma pergunta. Vou começar. Tem mais algum tratamento? Vou tirar as dúvidas agora que ficaram para trás, tá bom? Fechando o campo. Me conta aqui como é que vocês estão se sentindo. Se estão se sentindo melhores do que quando vocês chegaram aqui. Enquanto isso, eu vou ler algumas dúvidas que ficaram para trás, tá bom? Thiago perguntou, no caso, se estiver chip no outro, a mesa revela? Revela e a gente consegue retirar. Karina falou, você ensina a trabalhar com a mesa e com o pêndulo? Sim, Karina, no curso, a mesa de cura do amor divino, eu ensino. Ricardo falou, seria importante cada um ter a própria mesa nesse caso? Com certeza, Ricardo, muito importante mesmo. Olha, o curso da mesa hoje custa R$ 2.997 ou 12 vezes de 200 e alguns quebradinhos. Não me recordo o valor da parcela. A gente vai oferecer uma condição super especial para quem estiver na mesa de cura do amor divino.
Sim, Ju, consegue adquirir a mesa e aprender como utilizá-la, sim. A gente vai ter na quarta-feira, meio-dia, uma live só sobre a mesa de cura do amor divino. Então eu vou explicar mais sobre ela, eu vou falar mais sobre ela. Já deixa anotado. Amanhã a gente tem live 7h30 da noite novamente. E depois na quarta, meio-dia. São lives preparatórias ainda. Amanhã a gente vai falar sobre... Agora eu esqueci o tema da live de amanhã. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Tá no meu Instagram, tem um post. Amanhã a gente vai falar sobre o feminino que espera e o masculino que foge e como equilibrar essas polaridades. E na quarta-feira, meio-dia, eu vou revelar mais, vou falar mais sobre toda a funcionalidade da mesa, como ela trabalha, como usar ela, como que ela é tão importante para que essa dinâmica ela possa fluir, voltar a fluir, tá? Acho que eu respondi, né, as dúvidas que ficaram lá para cima. Depois eu vou deixar uma caixinha aberta lá no meu story e eu coloco lá, vocês coloquem lá as dúvidas que eu não consegui responder aqui hoje para vocês, ok? Sono faz parte, agora vamos descansar. Ó, a Simone já começou o curso, que bom. Tô leve, senti paz, mais leve, mais calma. Quem perguntou de divórcio energético, não faça, pelo amor de Deus. Gente, então, última chamada. Digita Mar, se você ainda não está inscrita na nossa imersão. Dia 12, 13, 14, que vai acontecer no final de semana que segue aí do Dia dos Namorados. Sexta, a gente se encontra às 7 horas da noite, vamos até às 9, nosso primeiro momento juntas. Depois, no sábado, é um dia inteiro, de 9 da manhã às 5 da tarde. E domingo também. Se aqui vocês já estão tendo essa consciência, já estão sentindo essa cura no campo acontecer, já está sendo transformador para você, imagine a gente imersa, sexta, sábado e domingo, fazendo muita cura, tirando muitos véus, limpando muitas camadas que talvez você nem imagine que tinha aí para poder limpar. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo, bom descanso e a gente se vê amanhã, 7h30.